my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. When I woke up this morning, all I... E aí, pessoal, estamos de volta com mais um Limonada de Limão. Dessa vez, como de costume, né? O Eduardo e o Felipe que nos acompanham. E nós trouxemos aqui provavelmente alguns limões bem azedos. O meu sempre como de costume, né? Aqueles docinhos, né? Sempre a nossa culpa, né? Eu trago sempre o açúcar para essa limonada. Viu essa, mano? Sempre a nossa culpa, né? Eu tô só de butuca. Malandrinho. Um termo gaúcho, né? Butuca. Mas vamos lá então. Começando com nossa limonada. Vamos ver quem é que pode espremer primeiro aí. Vamos ver quem é que tá mais com cara de azedo hoje. Eu acho que esse ali, ó. Felipe. Esse ali, ó. Pô, valeu, Janei. Sempre o limão mais azedo sobra pra mim, né? Quem acompanha o podcast aqui já deve ter visto algumas vezes isso acontecer, né? Bom, a gente trabalha com marcas, né? A gente já falou isso algumas vezes, né? E pra gente trabalhar com marcas, a gente tem que entender um pouco mais do ambiente que essas marcas estão competindo, né? Entender como as pessoas pensam, como o mercado se movimenta, como os concorrentes estão. E uma das formas de fazer isso é pesquisa. Né? Quem já não trabalhou aqui com pesquisas, já trabalhou em projetos que as pesquisas estão envolvidas, né? E até que ponto essas pesquisas trazem informações realmente importantes para a gente tomar decisões em cima das respostas que elas trazem. Né? Acho que esse é um ponto legal, né? De começar a pensar nisso. Será que as pessoas dizem a verdade? Ou as pessoas dizem o que pensam e, na verdade, se comportam da maneira realmente como elas são? Né? E não respondem só para agradar. Exato, essa pesquisa. Né? Respondem aquela resposta socialmente aceita, né? E fazer uma provocação para vocês já de cara aqui, né? Por acaso, se eu fosse fazer uma pesquisa com vocês aqui ao vivo, vocês responderiam? Vocês já fizeram alguma coisa ilegal? Vocês já fantasiaram alguma vez em matar alguém? Meu Deus. Vocês não vão responder isso para mim. Isso, Felipe. Vocês não vão responder para ninguém isso aí, né? Por quê? Porque vocês vão responder o que é socialmente aceito, não exatamente aquilo que aconteceu no passado. Depois dos nossos 16 mil views do Reels, eu já não vou responder tão livremente essa... Não, os amigos e os inimigos do Vivino mandam uma mensagem para ti. Manda um abraço para mim até hoje, né? Mas é mais ou menos isso, né? Ai. De que forma a gente responde as perguntas que são feitas e de que forma a gente trata das respostas que são dadas até nós. Eu quero responder primeiro se eu já fiz alguma coisa ilegal. Tu quer responder? Claro. Era só uma provocação. Claro que sim. Mas então te atira. O Gilney, inclusive, é um amigo meu de muito tempo e ele sabe que eu, no trânsito, sou algo completamente fora da lei, né? Sempre digo que existem aqueles que têm a direção defensiva e a minha direção agressiva. Inclusive, eu sempre tento traumatizar o máximo possível de pessoas para que elas não dirijam, para que não voltem ao trânsito, né? Para que alivie, tem muita gente dirigindo. Então, motorista modelo. Motorista modelo. Não sigam esse exemplo, pelo amor de Deus. Mas hoje ainda ninguém sabe o dia que é. Eu estou voltando de um lugar onde eu estava em compromissos profissionais e eu estava voltando de moto. Não cite nada. E aí eu não vou citar nada para ninguém saiba de onde eu estava ou onde eu passei. Sempre tem câmeras. E aí os caras, né, já há um tempo vem falando assim, uma das penalidades mais graves, né, de multa é ultrapassagem em faixa dupla, né? Nossa, é pesado isso. E aí hoje eu vinha apenas a 150 por hora na moto. Claro, e eu ultrapassei numa faixa dupla e aí, cara, depois da curva tava a polícia parando todo mundo e assim eu disse, meu Deus, o cara quase me pegou a 150 e em faixa dupla. Se fosse esse o caso, eu não estaria hoje aqui na gravação do nosso programa. Mas então, sim... O limãozinho teria ficado. Mas aí, para ver como eu sou um cara correto, né? De estar respondendo, sim, eu faço coisas legais. Eventualmente, né?
Não penso assim, estou fazendo Não quer uma dizer coisa que muito tu seja um legal. mau caráter. Não, né? não sou mau caráter. Pelo menos eu acredito que não. Digam vocês se eu sou um mau caráter. Não, de Deixa forma alguma. eu olhar minha listinha aqui das coisas que tu já fez por mim, que eu vou te dizer em seguida. Eu sempre lembro de uma palestra da HSM, né? 5 mil pessoas assistindo a palestra em São Paulo. E aí se fala sobre pesquisas, né? Vocês acreditam em pesquisa? Todo mundo diz, sim, acreditamos em pesquisa. Então vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem dos participantes, 5 mil participantes, tá? Quem dos participantes aqui costumeiramente navega em sites pornô? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Sendo que a gente sabe que em torno de 20, 25% do tráfego da internet, ou seja, não estava naquela sala, né? Só tinha anjinho ali presente. Né? Então, Santos. é mais ou menos a história das pesquisas. É a história do cara que diz que faz tudo bonitinho no trânsito, né? Que liga o pisca para dobrar na esquina, né? Que não passa em sinal vermelho, que não ultrapassa em faixa dupla, que tá provavelmente nos ouvindo aqui agora e tá dizendo o seguinte, não, nossa, que absurdo, o cara do Vivino, que fala mal do Vivino, também ultrapassa em faixa dupla e anda 150. Assuma a sua condição. Né? Eventualmente, tu vai fazer isso, óbvio que sabendo o que tu tá fazendo. Não façam isso em casa, né? Não deixe seus filhos, tirem as crianças de casa para... O Martim não vai escutar esse episódio, com Não, certeza. esse O padrinho episódio dele é só agora pra é padrinho uma dele má falando uma influência. coisa dessa. O Dindo dele Deus agora... o livre. só para maiores. Devia ter pensado mais. Isso acontece em eleições, né? Depois que o candidato é eleito, né? Começa os primeiros meses, as Não pessoas votei dizem, nele. as pessoas dizem não votei nele. Nele, com L seja, maiúsculo. Na pesquisa, a eleição não teria acontecido, né? Porque as pessoas não dizem que votaram em quem votou de fato lá naquele dia, lá no segredo da urna, né? Mas eu pergunto para vocês, como é que a gente toma decisões em marcas, em negócios, com esse viés das pesquisas? Né? Como é que a gente lida com isso? Né? Com as respostas que vêm até nós e o como a gente deve lidar com essas respostas que chegam até nós. Né? Como é que a gente acredita nisso? Vou te falar que eu não acredito em pesquisa. Pensando no nosso trabalho, tá? No nosso trabalho, a gente, inclusive, evita algumas pesquisas justamente porque a gente sabe que quando a gente pergunta alguma coisa para a pessoa, ela vai querer dar aquela opinião dela para contribuir de alguma forma e não necessariamente o que realmente ela está pensando. Tu acha que a melhor forma é não ouvir, então? Eu penso que não ouvir. Inclusive, eu sou contra pesquisa de eleição, eu sou contra, porque tu influencia a gente que não tem condições de avaliar corretamente, influencia a gente a votar num candidato porque ele está na frente. Tu não é a favor da liberdade de expressão? Não, liberdade de expressão é uma coisa, agora tu votar no candidato só porque ele está na frente é outra. Tá, mas a liberdade de fazer uma pesquisa, por exemplo, não seria a liberdade pode fazer, de expressão? mas só que eu não avalio isso para votar num candidato, por exemplo. Só que eu sei que tem muita gente que avalia, né? Eu acho que a pesquisa, ela pode, no caso de eleição, ela pode ter essa pesquisa, mas não necessariamente está aberta ao público. Ismani, como lidar com a opinião das consumidoras sobre o produto? Cara, volto para o começo do século XX, né? Nosso amigo Henry Ford. Não existiam automóveis. O cara criou o automóvel. Se ele fizesse uma pesquisa... Ninguém diria que precisava. Então, acho que a pesquisa ela tem algumas validades, mas a marca ou a empresa deve ter suas convicções baseadas no seu propósito de marca, enfim, do que tu busca fazer. Volto sempre para os exemplos da Luz da Lua, obviamente, onde eu trabalho. Nós temos um posicionamento muito claro. E esse posicionamento na pandemia ficou muito claro quando as viagens de pesquisa foram impedidas, né? Onde não se tinha como pesquisar vitrines, mas os lançamentos de marcas foram praticamente corrompidos, né? Então a gente teve que voltar muito fortemente para o nosso DNA de marca. E as marcas que têm um DNA forte, acho que se valorizaram mais nesse período, onde elas reforçaram esse DNA. Se nós tivéssemos feito pesquisas, sejam de mercado, sejam com consumidores, talvez isso não tivesse acontecido. Nós voltamos para dentro da própria empresa, para entender o sucesso que veio sendo construído ao longo de 3 décadas agora, esse ano, né? E de como a gente reforçou isso. Então, em alguns contextos, a pesquisa ela pode te dar algumas respostas, mas elas não são completas, elas não são únicas e não são absolutas em si.
tem que ter um filtro. Tem que cuidar com o que você ouve e de que maneira você interpreta aquilo E que o você ouve. filtro é da lente da marca, do propósito, Exato. desse teu posicionamento. Vocês sabem que tem uma forma de fazer pesquisa que hoje está sendo considerado que é quase um padrão ouro do marketing, assim, um indicador que pode ser futuramente muito bem utilizado, que é o share of search, né? Que é a participação na busca. Ou seja, é tu usar o comportamento digital dos teus consumidores para interpretar até que ponto a tua marca está performando, até que ponto a tua marca tem interesse, até que ponto a tua marca tem importância na vida deles. Basicamente, o indicador é o seguinte, é quanto a tua marca é buscada versus o quanto a tua categoria é buscada. E é muito interessante que esse indicador encontrou correlações bastante relevantes, né? Então, com a participação de mercado. Ou seja, quanto a tua marca é buscada no ambiente digital, tem uma correlação forte com a participação de mercado que a tua marca conquista. Em automóveis, essa correlação teve uma característica de prever em torno de 12 meses na frente. Ou seja, as pessoas estão buscando muito alguma marca determinada em automóveis. Tigo. Não é Tigo. A melhor SUV do mundo. Pois é. Tu vai lá isso dá para pesquisar, é de graça, Google Trends. Você busca lá quantas vezes a pessoa está buscando Tigo. Você vai te surpreender com esse número, né? Não é um número relevante. Quanto está buscando a categoria de carros, né? E essa... Tigo seria o gato negro dos carros. Boa. O pessoal do Vivino deve estar adorando isso aí. Mas basicamente, 12 meses na frente, ou seja, muda o teu share of search, vai mudar o teu share of market. 12 meses na frente para carros. Em termos de telefones, por exemplo, o cara está buscando lá o iPhone. Isso vai mudar 6 meses, o período é mais curto. E produtos de alto consumo, de alto giro, é menor ainda o tempo. Ou seja, as pessoas estão buscando a tua marca, a tendência é que a tua participação de mercado vai mudar mais, de forma mais rápida ainda. Então esse é um indicador interessantíssimo que tira esse viés. Porque quando você está buscando uma coisa na internet, não tem ninguém te perguntando, né? É você lá no escurinho do seu quarto, no seu escritório, procurando uma marca. O que você faz quando ninguém está te olhando? Quando ninguém está te olhando, né? Você está procurando uma marca e ali tem o teu interesse de fato representado, né? Então é uma forma que elimina um pouco esse viés de falar o que as pessoas estão pensando, né? É o cara que a gente falou no outro programa, né? Vai lá e diz que é socialmente responsável, mas não vai no quarto e compra um monte de coisa da Shein, né? Tá lá comprando tudo. Ai, me abstenho de falar sobre esse assunto. Legal, já que a gente tá falando de humor aí, né? A gente falou do Tigo. Vamos falar do próximo assunto, pode ser? Claro, joga o limão. O humor. Vamos. O humor na comunicação. Esse é o meu limão. Tô jogando para vocês agora. A gente, se a gente parar para olhar algumas marcas, né, que trazem um pouquinho do humor, é bem interessante e como fica na nossa memória também, né? Tem um estudo que mostra que ajuda nesse sentido, né? Que a gente consegue memorizar aquela marca e também é uma chance maior dela ser viralizada, né? E aí tem algumas marcas que eu me lembro de cabeça, assim, né? Tem uma delas é da Mercedes. Eu ia te pedir o exemplo. A Mercedes, o melhor da Audi com a Mercedes, né? Sensacional essa aí. Que é aquela que os caras estão querendo escapar do luxo, né? Do luxo antigo, né? É a prisão do luxo, né? A prisão do luxo, prisão né? do luxo. E aí o cara começa a escapar, estão armando para escapar, né? Só que tudo uma cadeia, um presídio luxuoso, assim, né? Daí tem dois caras que conseguem escapar, né? Um deles é um senhor um pouco de mais idade. Cabelinho mais branco. E tipo outro o Felipe, assim, um cara mais de idade. E outro um cara moderno, né? Um cara mais... Tipo eu. Eu sou maduro, under 50 ainda. Maduro, mas moderno, né? E aí os caras vão lá fugindo e tal, entra pula por cima da porta, assim, num vidro, quebra o vidro, foge. E aí um entra no banco de trás do Mercedes. Eles pulam o muro da prisão e lá, quando eles pulam o último muro da prisão, para aparece um carro, né, com o motorista esperando. O motorista, obviamente, está lá na frente. E alguém abre a porta de trás. O cara entra no banco de trás. E o outro não. O outro entra no... E ele vai no Audi, vai dirigindo. Ele vai no outro carro.
né? E ele avisa o cara mais velho, ele diz assim, olha, isso aqui é uma armadilha, cara, não entra nesse carro aí. E realmente, esse carro volta pra prisão. O motorista E o leva outro ele pra foge. prisão, assim. E aí, mas legal o que acontece no meio, assim, né? O pessoal, pra acalmar Assim, os rebeldes, né? os rebeldes, o cara manda assim, ó, bota o Kennedy. Toca em Kennedy. E aí todo mundo fica calminho dentro da prisão. Tem uma mulher com aquela máscara facial e tal, né? Fazendo tratamento de pele. Mas basicamente diz o seguinte, né? O luxo progride. Alguns estão presos no luxo do passado, embarcam no banco de trás e voltam para a prisão. Outros embarcam no banco do motorista e fogem desse luxo antigo. Que é a questão do humor, né? O Ginei falou um negócio interessante, né? O humor realmente, e tem uma pesquisa da Kantar, né? Que mostra isso, né? Que o humor deixa a publicidade, deixa as marcas mais expressivas, ou seja, elas chamam mais a atenção. Deixam as marcas mais envolventes, elas ficam mais humanas, né, na sua comunicação, e deixam as marcas mais diferentes, ou seja, consegue distanciar dos seus concorrentes. E, de certa forma, o humor se perdeu na comunicação. Se vocês observarem hoje, o humor não é utilizado com tanta frequência. Todo mundo tem medo, né? Por quê? Porque as marcas ficaram mais sérias, as marcas ficaram mais educativas, as marcas ficaram mais professorais, mais ativistas. Precisam, e a gente falou sobre isso em alguns outros episódios, falou sobre propósito, né? Parece que elas precisam ensinar algo pra gente, né? E quando se ensina, tem que ser sério, tem que ser triste, não pode ser alegre. Mas acho que é o medo, né? Se a gente voltar para os automóveis, né? Que eu acho que foram os caras que mais se arriscaram. Eu lembro de um comercial da Volkswagen onde eles debochavam da Chevrolet. Para variar um pouco, né? Vamos voltar para o Onix Monza bem modelo claro novo, cor tampa de panela. que nós temos um cliente aqui da Chevrolet, Sim, né? total, adoro Chevrolet. E os caras, eles usavam um carro da Chevrolet que era um Vectra na época, eu acho, tapado por uma capa. Eles não mostravam o carro, né? Eles ficavam debochando sem mostrar o carro. Então, só que isso se perdeu. Me parece que as marcas têm medo hoje da lacração, de assumir essa postura mais irreverente, né? Em outros países isso existe ainda, né? Não, tu imagina hoje rodar o comercial do tio da Suquita. Meu Deus do céu, Sim. O tio absurdo. da Da Bombril. Bombril. Propaganda engraçada. Muita Teve coisa. vários anúncios comerciais, né, na sequência do tio da Suquita, né? O humor se perdeu nisso pelo medo, né? Medo do cancelamento, né? Medo do cancelamento, que em parte eu acho que é uma evolução, né, da sociedade em termos de conseguir enxergar, de ter um pouco mais de empatia, né, quanto ao próximo, porque muitas vezes talvez o cara fizesse alguma coisa um pouco mais humorada, mas acabava ofendendo uma parte da audiência que estava lá assistindo aquilo. Mas em parte também, poxa, é humor, né? É humor. É humor, né? O humor, ele é escracho muitas vezes, ele é um humor que... Eu volto sempre a falar do meu primo, do Pedro Esmanioto, né? do Insta Caixa Preta. Eles estavam falando um dia sobre que não é nada mais ridículo do que uma criança declamando poesia gaúcha, né? E aí os caras... O Junei vai ficar bravo com os isso. caras lacraram eles, detonaram com eles, vários CTGs se posicionando, né? Até para quem é de fora, né? CTG é o centro de tradição gauchesca. Os caras se revoltaram contra eles. É o fim do mundo. E eles tiveram que se retratar. Disseram o seguinte, olha, nós estamos brincando, né? Isso é uma brincadeira, né? Porque O pessoal perdeu o senso de humor. perdeu né? o senso de humor. E eles disseram o seguinte, só que o que eu achei muito legal, a gente não vai deixar de brincar com coisas que a gente acha muitas vezes engraçado, né? Eles falam de anão, eles falam de um monte de coisa, né? E isso muitas vezes ofende as pessoas a um ponto do cara, processar e... O Caixa Preta deve ter já uma coleção de processos enormes, né? Eu vou ser do pessoal da Vivino, com certeza, do Gato Negro, da Chevrolet. E tudo Itaú, né? O Ismani anda com advogados de segurança sempre. O Gilney e eu trabalhamos numa empresa que fez uma campanha uma vez que tratava de uma marca que era para animais, né? Para cães e gatos. E eu lembro disso. E aí fez uma campanha dizendo que se cachorros falassem, não precisariam de psicólogos. A gente não precisaria, humanos não precisariam de psicólogos. Né? Os psicólogos foram... O Conselho de Psicologia
Processou vocês? Não processou, mas entrou com, né? Demanda judicial, pedindo retratação, enfim. Aí tu vê, né? Psicologia, né? Obviamente que entende a mente humana. Entende que era uma questão de humor. Obviamente que cachorros não falam e nunca vão falar, né? Então Será? qual é o medo? Será? Talvez com inteligência No artificial. Reels às vezes Não, aparece o cachorro que canta, né? Mas aí é outra coisa, né? Então acho que tem que ter esse cuidado, né? Acho que se perdeu um pouco. Acho que as marcas ficaram sérias demais, tristes demais, né? Professorais demais, aquilo que a gente falou. E a gente está perdendo algo importante, né? Eu lembro sempre de uma campanha da Carlsberg, né? Cerveja, que fez uma campanha dizendo... Ela sempre falava que provavelmente ela era a melhor cerveja e ela fez uma campanha dizendo que provavelmente ela não era a melhor cerveja. Ou seja, fazendo uma auto-ironia. Consigo mesmo. Uma auto-ironia. A Pepsi fez isso Brincando também, né? isso aí. Pode ser. Assumiu, Não pode sou ser eu, Pepsi, né? pode ser Tinha uns outro. comerciais bem legais, assim, né? Não pode ser Pepsi. Não, tem uma quando a gente sai do comercial, né, e vai para atuação da marca nas redes sociais, tem uma que eu acho muito legal, que é a da Netflix, né? A Netflix tem essa característica de responder de forma engraçada, Bem-humorada, né? Bem humorada pros usuários, assim, né? E aí tem uma que é muito legal, que é que uma guria responde, fala assim, ó: Netflix, obrigado por fazer parte da minha vida. Não sei o que eu faria sem você. E ela responde assim, ó: provavelmente você teria vida social. Sensacional. Ou seja, também tá pegando Sim. o próprio problema que eles causam, né? Que é tirar as Eu lembro da pessoas... MTV, cara. A MTV tinha um dia, eu acho que era um dia, eles colocavam uma tela, não mostravam videoclipe nenhum programa e botavam assim, vá ler um livro. E ficava ali na tela. Você botava no canal da MTV, tava ali, vá ler um livro. Esqueça, sai daqui. Tem mais uma da Netflix, que é numa tarde de sessão da tarde, estavam rodando Madagascar, né? E aí a Globo, divulgando isso, eles foram lá e comentaram no próprio post da Globo, né? Dizendo, olha, pessoal, para vocês que não estão de férias, era no período de férias, né? Para vocês que não estão de férias e estão com inveja, não se preocupem. Vocês podem assistir lá no Netflix, né? Na nossa página. E ainda por cima nós temos o 2 e o 3. Aí a Globo respondeu com um olhinho só, umas folhinhas lá, um olhinho. E aí a Netflix respondeu de novo, né? E você também está convidada, querida. Boa. Sensacional. E, Junei, eu acho que isso que falta. Falta para as pessoas. A gente fala sempre sobre diversidade, né? De liberdade de expressão. Cara, falar sobre assuntos que são contraditórios e com opiniões diferentes, mas sem perder esse lado do humor, da leveza, né? Acho que... Óbvio, tem que manter o respeito sempre, né? Em tudo, mas, cara... Mas, por exemplo, hoje não existiria mais TV pirata. Quer dizer, nunca teria ocorrido. TV Trapalhões, pirata, né? Trapalhões, um pouco mais atrás. Meu Deus Cacete do e céu, Planeta. cara. Cacete e Planeta. Chico Anísio. Caramba, Jô Soares, né? Jô Soares. Então, enfim, o mundo O ficou pessoal um pouco não sabe o que está perdendo, né? O humor morreu. Não, eu espero que não, né? Mas está cada vez pior. É. Eduardo, vamos escutar qual é que é o teu limão aí. Joga esse limão. geralmente Estamos conectando, né, sobre essa questão curioso. de chato, de as coisas ficarem iguais, né? Os E o que vocês limões acham do Eduardo são fortes. né? são, né? Então, o que vocês acham sobre falarem iguais, né? A gente fala de harmonização facial. Muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente não Uma vê coisa faz um certa tempo. que a gente tem, né, Junei, que ele não fez, né? Não, porque a minha porque nareba continua, né? Ia dar um trabalho medonho, né? Agora eu vou processar o Felipe por me chamar de narigudo. Né? Mas eu Olha, não quem tenho, falou foi ele. Mas eu não tenho nariz grande, cara. É o rosto que é recuado. Mas falando sobre harmonização facial, é uma coisa que vocês entendem que é necessária no mundo que exista harmonização facial, porque as pessoas elas não são harmônicas, né? Porque se existe harmonização facial, obviamente que é para resolver a falta de harmonia na facial das pessoas. Ou vocês acham que isso é mais um exagero, mais uma perda de noção do planeta? Começar por ti, Felipe, que talvez precisasse também de uma harmonização facial. Eu acho que o único que não precisa aqui sou eu, né? Deixa parte, né? Só implante capilar, mas tá tudo certo. O cara Graças que a Deus a câmera não foca por trás, né? Então, um cara que nasceu perfeito aqui, né? Que legal, né? Um limão isso aí. certinho, assim, né? Isso aí. Olha só, a gente já falou sobre isso em outro programa, né? Que o mundo está cada vez mais homogêneo, né? É aquela história do lago, né? A gente antes vivia em lagos pequenos e todo mundo queria ser o peixe mais bonito do lago. Hoje o lago é um só. E graças à internet, né, a gente consegue ver o que acontece com todo mundo a cada momento, né? A gente sabe o que está acontecendo hoje com as principais celebridades do planeta, né?
E a comparação é algo extremamente natural para o ser humano, né? E a gente quer ser parecido, a gente quer ser igual, a gente quer se misturar no ambiente. A gente não quer ser o diferente, a gente quer, né, se misturar nesse grupo social. E o grupo social virou um só, né? E aí é interessante isso aí, porque tem uma pesquisadora que foi atrás dessa história aí da harmonização facial, das pessoas parecidas, né? E ela encontrou características que fazem as pessoas serem bonitas, né? E as características são pele sem poros, maçãs do rosto, né, salientes, olhinhos de gato, cílios longos, nariz pequeno, o que já elimina o esmanioto aqui da história. ferrado. Né? Lábios carnudos, né? E isso torna praticamente um ciborgue, né? Torna aquele rosto perfeito, né? E ela descobriu quem é o paciente zero dessa história toda, né? O paciente zero O Ken da Barbie. se chama Kim Kardashian, né? Que é o paciente zero. Todas as mulheres, né, aqui falando do público feminino, desejam ser parecidas com ela, né? E muito disso que aconteceu com a questão da perfeição facial, da perfeição corporal, tem a ver com uma decisão de 2002, né, do FDA, que seria a Anvisa, né, americana, né, que permite o uso de medicamentos e tal, que liberou o Botox, né? E a partir daí, uma série de tratamentos faciais, tratamentos de beleza foram iniciados, né? Tá precisando um pouquinho de botox, assim, depois eu te dou umas dicas. Não, isso aí minha dermatologista já falou, né? Mas aí vem a coisa assim, tem que fazer escolhas na vida. Eu escolhi ser o Clint Eastwood, né? Ou seja, assumi a minha idade. E aí tem a questão dos tratamentos faciais, tem a questão das maquiagens e dos tutoriais na internet que ensinam a como você deve ficar e os filtros, né? E soma toda essa mistura aqui entre os três elementos e a gente começa a ver as pessoas iguais, as pessoas muito parecidas entre si. É uma Quase coisa... como Doppelgangers, né? Que é uma expressão alemã, né? Que é aquilo, dizem que todo mundo tem alguém parecido no mundo, né? Alguém igual a você em algum lugar do mundo. Hoje Eu tem um cara onde achou uma foto de um cara da Alemanha, inclusive. Sério? Que é igual? Cara, é a minha cara, velho. Depois eu mostro pra vocês Tem no um final do cara programa. feio na Alemanha, então. Sim. Altamente lindo. Mas aí criou vários doppelgangers, né? Da Kim Kardashian. Várias mulheres parecidas. E tu, Júnior, que tu acha que é um cara... Vocês estão achando que periga a gente sair na rua um dia e não saber com quem a gente tá falando? Tem um risco, né? Tu, Júnior, que é um cara especialista em design e tem uma percepção visual mais apurada do que a gente. O que tu acha sobre essa questão da harmonização facial? Eu não faço ideia, Eduardo. Eu penso em harmonização... Tela azul novamente. Harmonização de marca, é isso que eu penso. O resto é bobagem. Ô, Junei, tu acha que o Ismani, nem com aquele chambre de seda que ele usa lá... Chambre de seda. Puta Não que ia pariu, adiantar. chambre. O chambrão. Meu Não ia Deus. adiantar a harmonização Não é o facial. Xandão, é o chambrão. Mas eu vou dar minha opinião, né? Como sempre polêmica, né? Nessa questão da harmonização facial. Eu acredito que as pessoas elas têm uma dificuldade em se aceitar e elas buscam realmente fazer esse pertencimento a algum grupo que seja homogêneo sem que haja possibilidade, sem observar o quão ridículo isso fica, né? O meu médico, meu otorrino, me falou há cerca de 10 anos atrás, ele disse, cara, tu tem um desvio do septo grave, né, em uma das narizes. A gente pode corrigir isso aí para melhorar a tua respiração, porque eu canto, como vocês sabem, e a respiração afeta... Canta bem, tá? Vamos fazer elogio também quando merece. Canta bem. Não. Muito obrigado, mas eu acredito que tem evoluções, inclusive já vou fazer também coaching vocal agora. Há discordâncias na plateia aqui, mas a gente aqui não concorda. A gente não vai dizer quem é aí, porque a gente não quer se incomodar. Né? Mas me fizeram perder o fio da meada. Mas enfim, Que tu tem um nariz grande. o meu otorrino, ele cirurgia, falou, isso. ele disse o seguinte, ele disse, cara, vamos fazer essa correção do septo e a gente, cara, já aproveita e faz a correção visual do teu nariz. Eu disse pra ele, cara, eu casei, eu tenho uma filha. Eu disse, Não preciso mais. nessa altura do campeonato, eu não quero fazer o nariz de Michael Jackson, tipo do Felipe, assim, né? Que é aquela coisa assim, né? Natural, tá? Não é natural, né? Eu sei, né? Totalmente natural. É, exato. Porque, cara, tu imagina, seria muito estranho. Alguém que me conhece, o cara lá do Liberato, lá que na época que não existia a palavra bullying, né? Sim. Os caras me chamavam de manequim de ótica, de monoquilha,
ladrão de oxigênio. Ô, Jonei, imagina um ex-aluno do Liberato encontrando o Ismani agora dizendo, cara, tu ficou bonito. Ia perder a graça. Não ia perder a graça. Não, cara, a gente tem que ser marcante, né? Então o cara tem uma expressão física facial marcante. Clint Eastwood. Isso aí. Que é o nariz. Né? Mas eu acredito que há uma banalização. Estava, inclusive, lendo sobre o tema, e aí tem um cara aquele que ele quer ficar parecido com o Ken da Barbie, por isso que eu falei, né? Que chega a ser ridículo, né? E o cara fez 72 cirurgias Meu Deus. plásticas Todo já. espichado, né? Ele gastou cerca de $750 mil. Te fala em passado ponto, né? E ficou Em passado parecido, ponto, Ismani? né? Eu não sei porque eu não conheço o Ken da Barbie, né? Tu que já brincou de Barbie pode me falar talvez, né? Não, diz que a Barbie divorciada do Ken é a Barbie mais cara de todas. Não sei mesmo? se já viram isso aí? Se roubou o dinheiro inteiro do Ken. Não, ela ficou com tudo, com carro, com helicóptero, com Desse avião do jeito, Ken, tudo. Só pra lembrar pra nossa audiência, o motivo do assunto que eu trouxe era pra gente tentar arrecadar uma audiência feminina maior. Depois da tua frase, nós destruímos totalmente com a possibilidade. Não, com esse assunto não tem como, né? Inclusive, nós Ismani, trazer a uma tua, mulher a tua pra esperança era vazia já desde o Não, início. né? mas as pessoas, talvez elas, né, quando fizer os cortes, ela vai falar o seguinte: harmonização facial. Vai vir, daí a gente detona com a harmonização facial. Não, E aí não Perdemos, seríamos acho que trucidados perdemos e mortos, né? Mas tu, depois dessa tua frase, tu não entra em casa. Não, Né, o após Junei capítulo. falou um negócio legal. Ele disse que ele é um especialista em harmonização De marcas. Ou seja, a gente defende que as coisas, as marcas, as pessoas, os produtos, né, todos os negócios fiquem de certa forma agradáveis. A gente não é contra mas isso. não pode perder as características principais. Não A podem ficar identidade, homogêneos. eu acho que a gente pode transformar. É. Cara, eu sou um cara inteligente, né? Sempre. Tá vendo? Só que eu trouxe um Já que não é- limão pra falar de Já uma... que não é bonito, tem que modesto. ser de um inteligente. besterol, né? obviamente, né? Que eu inteligente sempre e modesto. tento trazer essas coisas mais absurdas, mas acaba conectando com marca, sim, porque por mais que tu faça uma harmonização de marca, é importante manter o seu DNA, para manter a sua identidade. Então, se tu fosse fazer uma harmonização facial em mim, tu não tiraria meu nariz, entende? Porque perderia a minha marca principal, que é o nariz grande. Então, é importante. Eu não posso falar o que eu pensei, tá? Mas vamos Tá lá. bem. Vamos lá. Mas eu acho interessante isso, porque na questão de marca é a mesma coisa. Muitas vezes o cara fala, agora eu vou criar, cara, eu vou renovar minha identidade visual. E o cara faz um negócio que não tem absolutamente nada a ver com o posicionamento dele. E tenta criar, e aí acaba virando... Não é ele, né? Não, acaba virando a Dercy Gonçalves, né? A Dercy Gonçalves, ninguém nunca viu o rosto dela, né? Na verdade, né? Passou por tantas plásticas que ninguém mais sabe quem é, né? A Dercy? É. Eu não sabia disso, cara. A Dercy, pelo amor de Deus, é toda repuxada, né? Se abaixasse, rasgava o fundilho. Puxa vida. Né? Grandes, mano, hein? Trazendo polêmicas ao assunto. Trazendo cultura pro programa, né? Vamos lá, pessoal. Eu acho que chegamos no ponto aí, né, Eduardo? Chegamos no ponto. Eu acho que a gente tem que se despedir do pessoal. Vamos nos despedir, lembrando que a trilha sonora que todo mundo fica curtindo sempre, o tempo E inteiro. todo mundo comenta. E todo mundo comenta, né? Cada De forma capítulo, cada episódio a gente volta a falar disso, né? É do grande Rafael Salib, né? Bluseiro de marca maior, um cara que é um estudioso de música, né? Então um cara que usa a questão autoral, então nossa música aí de fundo aí é... Eu diria que o Rafael já virou nossa identidade, já virou um ativo de marca nosso. Uma né? identidade Porque sonora. Identidade sonora. só ouve o solo da guitarra dele, já associa com limonada de limão. E o Feel Like Home, né? Porque na verdade Feel Like quando Home. o cara se sente em casa quando tá Exato. ouvindo limonada de limão. Né? Exatamente. Eu queria dar, Junei, antes da gente encerrar, uma dica de leitura, que é o livro Todo Mundo Mente. Né? É outro livro libertador, né? Conectado com o teu assunto. Né? Conectado com o assunto, né? E aí o autor, que é o... Mas sempre gosta que eu falo o nome do autor, né? Que é um nome bem fácil de falar, né? Que é Seth Stephens. Posso te ajudar? Davidovitz. Seth. Né? Muito bem. Davidovitz. E aí ele propõe o soro digital da verdade. Né? A gente se comporta como a gente é, na verdade, lá no escurinho da internet. Né? E aí ele descobre coisas interessantíssimas. E um dos principais tesouros, né? Sobretudo para quem tem investimentos, quem investe no mercado financeiro, é saber o índice de desemprego dos Estados Unidos. Né? Inclusive tem filmes sobre isso. Né? As corretoras tentam instalar cabos óticos que consigam capturar a informação antes das outras, né? Porque esse índice é importantíssimo para a decisão de investimentos. E aí ele propõe
usar alternativas para isso, né? Ou seja, se antecipar à informação. E uma das informações que ele considera que são extremamente correlacionadas com o desemprego é o nível de visitas a sites pornô e a jogos de paciência na internet. Ou seja, quanto mais as pessoas estão desempregadas, mais ociosas elas vão procurar coisas na internet. Então, o índice de desemprego tem uma correlação fortíssima com isso. Legal. E outra coisa interessante que o Usmani gosta, né? Ele fala no livro sobre fetiches com bonecos de pelúcia. Meu Deus do céu, cara. Onde é que ele bota... Ele te bota no meio das coisas. Hoje ele acabou comigo, né? E ele fala sobre fantasias. O Júnior, ele fala sobre fantasias, né? Ele descobre que na Índia uma das principais fantasias que os homens têm é serem amamentados pelas mulheres. Né? Então o livro é curiosíssimo e tem coisas muito interessantes, tá? Vale a pena ler. Para vocês verem que a mente deturpada do nosso podcast não somos eu e nem o Junei, né? O subtítulo do livro é O que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos. Legal, eu acho que a gente tem que manter como padrão botar o link, né, Felipe? Sim. Desse Colocaremos porque esse o link. pessoal vai Eu pedir... tenho minha dica também, né? É sobre bichinhos de pelúcia também? É verdade. Eu trouxe, inclusive, um instrumento que traz essa dica, né? Que é a raquete de tênis, né? Que se tu repetir de novo o que tá fazendo de brincadeira, eu vou dar com ela na tua cabeça. Inclusive, para quem não sabe, é um dos esportes que eu mais curto, que é o tênis, obviamente. E tem um livro que é O Jogo Interior do Tênis. É um clássico. Né? Boa dica, hein? Leiam, porque, na verdade, é um livro que pode ser transportado para a nossa realidade corporativa e no dia a dia. Onde ele fala que é o seguinte, o tênis é fantástico porque, na verdade, quando tu joga de simples, na verdade, tu és o único. Né? E tu não tem como culpar alguém, né, pela derrota. Então, na verdade, é tu mesmo que está ali na frente dos teus desafios, da dificuldade que tu está enfrentando naquele momento. E o livro ele descreve que, na verdade, as pessoas elas precisam aprender a entender os seus movimentos, a forma como tu vai te comportar dentro de quadra. E esse teu comportamento reflete no comportamento do teu adversário. O teu adversário percebe a tua fragilidade do momento, faz a fragilidade leitura, psicológica, né? Exatamente. Então, a gente reconhece padrões e esses padrões provavelmente aparecem. Para quem assiste jogos de slams e tudo, tu percebe nitidamente. O cara, ele perdeu um ponto, ele volta correndo pro ponto dele, Sim. ele dá pulinhos, ou seja, ele tá tentando mostrar pro outro cara, cara, eu errei, mas isso aqui não me afetou nada. É legal, o Junei sabe disso, né? Eu gosto de jogar vôlei. E vôlei é um esporte coletivo, ao contrário do tênis, né? Mas a gente faz o trash talking, né? Que é justamente ficar provocando o adversário, né? Mas no tênis também tem. Ficar falando aquilo, né? Assim, desabou emocionalmente, né? Olha ali, ó. Eu fiz uma clínica com o Fernando Meligeni. Opa. No Rio de Janeiro. O argentino mais brasileiro. E ele é incrível mesmo. A gente vai ter de novo em outubro, em Novo Hamburgo, vai ter uma clínica que está sendo organizada pelo Lucas Engel. E o Meligeni é um cara muito bem humorado também nas transmissões dele, né? E ele falou que tinha um cara, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do cara, mas era um espanhol que era um cara foda na época dele. O cara era o cara que vinha pra cima dele. Não, que depois continuou ainda, que é o Fernando Verdasco, que se aposentou recentemente. Sim. E o Verdasco era muito jovem quando o Meligeni já estava mais adulto. E o Fernando Verdasco entrava na mente dele. Ele disse, a cada troca de lado de quadra passava por eles e o Verdasco passava assim, boludo. Fazer o recado aquele, né? Dava o recado e aquilo mexia com ele. Ele disse assim, cara, eu não ganhei nenhum jogo do Verdasco. Tô me lembrando do que ele falou. Talvez, né, para os lacradores que adoram me chamar depois, né, dizer que a nota do Gato Negro estava errada, não sei o que, talvez ele tenha ganho. Tô me lembrando do que ele me falou naquela vez na clínica. Mas é importante porque o jogo interior é esse que tu passa no teu dia a dia. Exato. Né? E tu então, pode usar a teu favor, né? Não é só uma ofensa, como o caso do esporte, onde tu está disputando, mas com o teu cliente pode ser alguma palavra, alguma mensagem que reforce aquilo, que reforce a conexão, né? Eu não trouxe... Para que ele acredite no teu trabalho, né? Eu tenho o livro, na verdade eu tenho um original que é em inglês, mas eu tenho ele na Amazon aqui, que é o Jogo Interior do Tênis. É o guia clássico para o lado mental da excelência no desempenho. Fala inglês pra gente ouvir. No, I can't, I'm sorry. No, I can't. E aí é do Timothy Galway. Timothy Galway. Exatamente. Okay. Então hashtag fica a dica. Boa. Muito bem, pessoal. Eu queria só convidar então o pessoal também a entrar no meu site,
no meu site. Muito bem. Porque eu coloquei lá, resgatei alguns desses comerciais bem humorados e coloquei num artigo lá no meu site. É só Olha. entrar lá no meu site Boa, Junei. Qual e teu dar uma site? olhadinha. gilneysilva.com. Procura lá no gilneysilva.com. blog lá e dá uma olhadinha. E também eu queria dizer que a partir do próximo episódio a gente vai ter um episódio só para despedidas, né? Então porque a gente começou a se despedir, a gente fez mais 30 minutos aqui de despedidas. Boa. Então a gente vai começar então a colocar um episódio extra só de despedidas, tá? Desculpe aí, Junei. Pessoal, não esqueçam de curtir, né, o nosso YouTube, seguir a gente nas redes sociais, LinkedIn, LinkedIn, estamos por lá. Não esqueçam de fazer isso. Spotify. Eduardo, quer finalizar aí alguma E coisa? agradecendo ao pessoal da Play Content, @play.content. São os caras que São os caras, muito bom. que nos Os caras fornecem são essa muito qualidade de áudio e de vídeo maravilhosa a Sensacional. cada episódio que a gente está aqui. Muito Show bem, de pessoal. bola. Até a próxima, então. Nos vemos no próximo Limonada de Limão. Abraço. Little evening, feel like blowing my horn. When I woke up this morning,